Estamos começando mais uma edição do nosso podcast aqui pela TV Sintracom São Paulo. Eu sou o Tony Duarte e obrigado pelo carinho da sua preciosa atenção. Na bancada, o nosso companheiro Antônio de Souza Ramalho, presidente do Sintracom São Paulo. Ramalho, uma das maiores lideranças sindicais do Brasil e do mundo, que é também nosso comentarista e entrevistador. Hoje temos o prazer também aqui na bancada do nosso companheiro Paulo Baldan. O Paulo Baldan, nosso colega, também participa hoje. E é claro, eu quero mandar um recado para você, amigo, amiga que acompanha o nosso programa. Gente, olha, o nosso podcast agora também na TV aberta, canal 53.2, toda sexta-feira às 20h30. Lembrando que você pode assistir a entrevista na íntegra em nosso canal do YouTube, na TV Sintracom. Ali na técnica, os companheiros Ricardo Vieira e Emerson Marques. Hoje temos a grata satisfação de receber o companheiro Luiz Orsatti Filho. O Luiz Orsatti Filho é diretor executivo do Procon São Paulo. Luiz é servidor público de carreira, advogado, especialista na área de gestão pública e cidades inteligentes e sustentáveis. Já ocupou diversos cargos públicos de destaque em nível municipal e estadual. Luiz, seja muito bem-vindo, companheiro. Bom dia, boa noite a todos. Tony, é um prazer estar aqui. Ramalho, um abraço. Baldan, mais uma vez, obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, prestar o serviço sobre o Procon aqui do Estado de São Paulo, Tony. Perfeito, e o tema de hoje é a defesa do consumidor. Luiz, faz um breve histórico para a gente da nossa querida Fundação Procon em São Paulo, que é da época do saudoso Paulo Egídio Martins, lá em 1976. Exatamente, Tony, a gente estava aqui conversando, você lembrou bem. A Fundação Procon aqui do Estado de São Paulo é o primeiro órgão oficial de proteção e defesa do consumidor do país. Então é o primeiro Procon realmente do país. Foi criado em 1976, depois foi transformado em uma fundação pública em 1995. Estamos em vias de completar 50 anos o ano que vem. Sim. Estamos muito felizes por essa trajetória. Estamos preparando, enfim, vários eventos o ano que vem para justamente marcar, afinal de contas, é um marco não só para o Estado, mas para o país. O Procon do Estado de São Paulo é uma referência, é pioneira e continua sendo protagonista na proteção e defesa do consumidor. Estamos expandindo, enfim, uma gestão moderna com o governador Tarcísio, o secretário da Justiça Fábio Prieto, sempre empreendendo inovações e focando não só no consumidor e também, principalmente, no fornecedor, que essa é outra vertente dos Procons. O Procon tem a função primordial de proteger e defender o consumidor, mas também tem uma função muito importante de harmonizar essa relação entre consumidores e fornecedores. Então essa gestão também focamos orientar o fornecedor, aquele bom fornecedor que muitas vezes desconhece a legislação, desconhece um detalhe e pode infelizmente incorrer em alguma falta, uma ofensa ao código, ser multado, enfim. Então focamos nesse trabalho de prevenção junto aos fornecedores. A criação do Código de Defesa do Consumidor, o chamado CDC, ajudou muito, né? Eu fico imaginando o desafio de 76 até 90, quando foi criado lá o Código de Defesa do Consumidor. Como é que os companheiros não se viravam sem uma lei de referência, não é isso? Não tenha dúvida, foi um período que a Fundação Procon teve como base outras legislações, não só depois de 90 o Código, e teve, por isso que ela também é uma referência. Afinal de contas, criou-se sistemas, criou-se interpretações, tudo em prol do consumidor e, claro, participou ativamente na elaboração, constituição, enfim, do Código de Defesa do Consumidor. Por isso que o Estado de São Paulo, enfim, tem um privilégio de ter a Fundação Procon entre suas fundações e o país também é uma referência aqui nacional. Companheiro Ramalho, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Obrigado, Tony. A gente quer aqui agradecer o Paulo, agradecer aqui o nosso diretor executivo, Dr. Luiz,
E eu acho que nós estamos hoje aqui para ouvir. A intenção aqui, doutor Luiz, é a gente esclarecer para o nosso telespectador, para os trabalhadores, qual é a finalidade verdadeira do PROCON, como que ele faz para reclamar, quais são os caminhos. E se tiver alguma demanda que a gente possa fazer, não junto aos canteiros de obra, até mesmo aqui direto para dar orientação, a gente trabalhar nisso. Não só no nosso jornal, que a gente tem um por semana, bem como também através das redes sociais, que a gente possa estar fazendo essa ponte entre o nosso associado e o PROCON. É excelente, Ramalho, porque afinal de contas todos nós consumimos praticamente o dia todo, e por isso que é fundamental termos conhecimento da legislação sobre os nossos direitos e aonde buscar os nossos direitos. Claro, o principal canal de reclamação que o cidadão pode procurar é o nosso site, que é o procon.sp.gov.br. Lá, o cidadão basta um simples cadastro, fazer o breve relato do ocorrido, seja uma compra ou um produto com defeito. Também é possível subir a documentação, se tiver, quanto mais documentação melhor, uma nota fiscal, um documento de não recebimento. Essa reclamação é imediatamente registrada, o fornecedor é imediatamente notificado para prestar esclarecimentos. Ele terá 10 dias para prestar esclarecimentos iniciais. Aí essa resposta vai para o consumidor, que nós temos um êxito de mais ou menos 70% de solução nessa primeira fase, porque geralmente o fornecedor ele vai nesse momento, é o momento inicial de atender aquele pleito do consumidor, ou melhorar, enfim, esclarecer algo para o consumidor. Se não finalizada nessa primeira fase, não atendida a reclamação, o consumidor, o processo inicia numa segunda fase. Aí sim, nessa segunda fase, o especialista, funcionário do PROCON, ele vai pegar aquela reclamação e eventualmente ele pode designar uma audiência de conciliação entre fornecedor e consumidor, buscando sempre uma solução para essa questão. Então, além desse canal digital, nós temos 8 regionais espalhadas no estado e temos convênio com 378 municípios. Então, a rede PROCON aqui do estado, ela é abrangente em todo o estado. Estamos presentes em mais de 92% da população paulista, visando justamente fazer esse atendimento, não só digital, mas também presencial. Então, basta entrar no nosso site, tem todos os canais de atendimento, não só o digital, os canais presenciais. Aqui na capital, temos atendimento aqui na Conselheiro Furtado, nossa nova sede é a Rua Conselheiro Furtado, número 503. Basta fazer um agendamento pelo site, e também temos mais 15 postos de atendimento presenciais aqui na capital. Então, consumidor, procure o PROCON, entre no site, busque informações, exerça seu direito, conheça seu direito. Um consumidor bem informado é um consumidor empoderado que ajuda toda a sociedade. Muito bem. Companheiro Paulo Baldan, seja muito bem-vindo. Bom dia. Tudo bem, Tony? Aqui é o bom dia, boa tarde, boa noite, né, companheiro? É dependendo da hora que a pessoa vai assistir. Que a pessoa vai assistir, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, Tony. Satisfação em estar com você novamente. Ramalho, grande amigo, agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui, promovendo um encontro desse, levando informação de qualidade para o trabalhador da construção. Luiz Orsatti, satisfação enorme em revê-lo depois de tantos anos. Tivemos a oportunidade de estar em alguns momentos juntos na área do poder público. Parabéns pela gestão do PROCON. O PROCON eu diria que eu tenho um carinho pelo PROCON da mesma maneira que eu tenho com o Corpo de Bombeiros. Né? Entidade séria, responsável, que realmente tem um trabalho de entrega incrível para a população. Acho fundamental você agora ter falado aqui com os nossos espectadores, que podem aproveitar esse momento aqui dessa conversa, sobre os canais de atendimento. É bom reforçar isso, né, Ramalho? E levar bastante vezes essa informação aos nossos associados, para que eles possam ter efetivamente um canal de contato constante com o PROCON.
Luiz, eu queria aproveitar aqui a tua estada aqui com a gente nesse momento e explorar você e tentar entender se existe algum caminho, alguma ação, algum projeto sendo desenvolvido, ou se já existe que eu não conheço. Redes sociais, que é traumática, né? Você tem pouco controle, você tem muita venda, você tem muito golpe, as pessoas compram isso, acabam não recebendo. Eu acho que é uma relação ainda muito confusa, né, do consumidor com esse canal. E não sei, sinceramente eu não sei se o PROCON tem feito alguma coisa, se está estudando alguma coisa, se vai fazer alguma coisa. Então eu gostaria de ouvir um pouco sobre este canal especificamente, que eu acho que, aliás, eu estava vendo ontem, se eu não me engano, uma pesquisa, né, pessoas com mais de 60 anos, há 5 anos atrás, acessavam as redes sociais, era um número assim de 50%. Hoje, 70%, 80% das pessoas com mais de 60 anos estão integradas já com rede social, com WhatsApp, com Instagram, comprando e etc. Então, se você tiver alguma contribuição nessa área que pudesse esclarecer a gente, seria ótimo. Excelente pergunta, Baldan. Também é um prazer revê-lo aqui no Sintracom, então é sempre bom trocar e fazer essa experiência mútua de informação aqui. Excelente pergunta, a questão do comércio eletrônico, especificamente, né, da rede social, mas primeiramente sobre a questão do comércio eletrônico, é a forma de comércio que mais cresce em detrimento ao comércio, enfim, físico. Claro, ele nunca vai desaparecer, mas o comércio eletrônico tem crescido e crescido muito no mundo, no país, no estado de São Paulo, e por isso que nós temos lá no PROCON 6 diretorias, uma delas é uma diretoria de fiscalização. Nessa gestão estamos numa fase de implantação dentro da diretoria de fiscalização, que hoje foca o comércio físico. Dentro dessa diretoria ter uma supervisão de fiscalização de comércio eletrônico. E dentro, claro, do comércio eletrônico tem as lojas formais, tem a questão do comércio que ocorre muito nas redes sociais. Primeiro, é sempre importante esclarecer um ponto. A questão do influenciador, bem como aquele que vende nessas redes sociais, ele tem responsabilidade, inclusive do influenciador, mais responsabilidade ainda, porque mesmo que ele não venda, ele indica, ele tem uma responsabilidade objetiva sobre aquele produto que ele faz referência de qualquer forma. O que o PROCON faz? Iniciamos já uma fiscalização eletrônica. Nós temos uma lista no nosso site de evite esses sites, que são sites que foram, são sites ilegais ou sites que por algum motivo revendem produtos ilegais. E também estamos expandindo essa lista para aqueles que também fazem algum tipo de transação nas redes nas redes sociais. O comércio nas redes sociais é um comércio legal. Há muita discussão ainda sobre eventuais responsabilidades, mas nós não temos dúvida. É um comércio que vai crescer, mas ao mesmo tempo há responsabilidade para aquele que faz a venda nesse canal. Então é mais um canal importante de venda, mas o consumidor ele tem que estar muito atento. Infelizmente, ocorrem muitos golpes. Claro, recomendamos sempre pesquisar. O consumidor deve ter muita cautela, ele não pode se afobar no momento da compra ou se iludir. Não tem facilidades. Quando o preço é muito baixo, desconfie. Quando a esmola é muito grande, né? Sempre tem esse ditado. O que o consumidor deve ter é sempre cautela, não se afobe, pesquise muito, principalmente se for na rede social, sobre aquele que está vendendo o produto, o influenciador, e tem inúmeros canais de informação. O PROCON está nesta fase de implantação da fiscalização do comércio eletrônico, estamos nessa fase de pesquisas para reforçar a nossa lista de canais, de sites que devem ser evitados.
bem como, enfim, influenciadores ou aqueles que fazem venda e revenda de produtos nas redes sociais. Mas a recomendação é sempre essa: o consumidor deve ter cautela, sempre pesquise, se informe, porque depois de efetivada a compra, aí o prejuízo está feito. Voltar, enfim, é demorado o processo, muitas vezes não é possível o ressarcimento e, infelizmente, tem crescido também no PROCON reclamações em face de comércio eletrônico decorrente nas redes sociais e muitas vezes simplesmente desaparece da noite para o dia aquele perfil e, infelizmente, o consumidor vai ficar no prejuízo. Então, cautela é a palavra de ordem sempre. Doutor Orsatti, só aproveitando, falei que ia explorar o senhor, se dá para repetir, tem uma lista no site do PROCON de sites não recomendados, como é que chama? Exatamente, no nosso site que é o procon.sp.gov.br, bem destacado embaixo, tem uma lista de sites que devem ser evitados. E, enfim, empresas às quais você não deve comprar. Exatamente, por vários motivos. Lá temos em média 3.000 reclamações dia. E ao final de todo o processo, enfim, atingimos quase 1 milhão de reclamações ano. E claro, ao final fazemos a depuração, seja em sites ou lojas físicas. E quando for site, nós elaboramos essa lista para, enfim, informar melhor o consumidor. Essas empresas, Luiz, de fora, por exemplo, hoje em dia muita gente compra coisa pela internet e a empresa é lá do outro lado do mundo. Na China, no Japão, na Coreia, fica mais difícil a reclamação? Não tenha dúvida. Essa parte, enfim, não é abrangida pelo PROCON, porque o comércio nessas plataformas, principalmente estrangeiras, não é possível por conta dessa questão da territorialidade brasileira. Mas, de qualquer forma, o consumidor tem certas garantias e outras legislações e deve sempre, enfim, ter ressarcido quando não tem, enfim, o seu produto enviado. O importante é que o consumidor sempre avalie, principalmente essas plataformas estrangeiras, as facilidades, se não há um produto em outra forma de comércio, para ele não ficar prejudicado em eventual aquisição. Perfeito. Agora, Luiz, muita gente reclama, o consumidor reclama em geral, dessas empresas que prestam serviço, em geral, de telefonia, de compras pela internet também, né? Porque, por exemplo, às vezes você quer cancelar uma compra, você quer cancelar uma assinatura e você é jogado lá no 0800. E quem fala com você não é um ser humano, é uma máquina. Isso é uma coisa legal, é natural isso, você ser atendido por uma máquina, ou essas empresas têm a obrigação de ter lá um ser humano para atender outro ser humano? Excelente pergunta. A forma pela qual uma empresa atende o seu cliente, ela diz muito sobre a diretriz de uma empresa. Por isso, assim, legalmente, claro, tem que ter o atendimento humano em algum momento, não pode ter o que a gente chama de loop, que o consumidor fica lá, ligue 1, ligue 2 e não sai daquele loop, não sai daquele local. Isso também é objeto de fiscalização do PROCON, esse saque, esse serviço de atendimento ao consumidor também é objeto de fiscalização pelo PROCON. Nós autuamos diversas empresas, seja por essa questão ou por a questão do telemarketing. Então, consumidor, quando você for mal atendido nesses canais de atendimento eletrônico, pelo site, pelo telefone ou até presencial, você também pode fazer uma reclamação PROCON. Afinal de contas, o bom atendimento também faz parte dos direitos do consumidor. Então, consumidor, exerça a sua cidadania, por isso que a informação é fundamental. Uma coisa importante que eu esqueci de falar, no site do PROCON tem inúmeras informações, tem cursos também que nós damos, tem palestras. De qualquer forma, eu acho importante que a informação deve chegar ao consumidor, por isso que é importante estar aqui. Agradeço mais uma vez o convite para a informação sobre o direito do consumidor chegar ao cidadão sobre tudo que ele tem direito, e a questão da informação é fundamental. Por isso que acesse nosso site, procure os canais de informação, e essa questão do saque realmente é uma questão que infelizmente ainda aflige muito o consumidor aqui. Mas se não achar gente para atender, pode reclamar.
pode e deve reclamar. E faça mais. Não compre de novo naquele fornecedor. Afinal de contas, não está lhe respeitando. Perfeito. Isso diz muito sobre a diretriz dessa empresa. Ramalho. Olha, mais uma questão. O senhor, como advogado, sabe que estelionato não leva ninguém para cadeia, né? Infelizmente, o que mais acontece é golpe em cima do aposentado, é golpe de vender as coisas. Eu tenho uma conhecida aqui que tem, acho que, 25 anos de idade, e alguém está ligando para ela fazer a prova de vida, né? E automaticamente, né? Não é, porque eu tenho 20 anos de idade, né? Vou demorar para caramba para receber a aposentadoria. E em cima disso tudo, esses golpes, às vezes as pessoas entram no site desse, compram, e aí o site é até legal, tudo, mas o golpista entra lá, né? E ele passa a dar informação que a sua mercadoria está bloqueada em algum lugar, às vezes ela nem chegou, né? Mas você, para retirar a mercadoria, precisa pagar uma taxa daquilo. A pergunta que eu faço, será que nós não tínhamos que mudar um pouco a lei, muitas leis no brasileiro? Porque se esse cara fosse para a cadeia, ficasse mais tempo preso, né? Talvez inibisse um pouco mais essa organização do golpe. E aproveitando o embalo, estender também todos esses projetos nossos ao CDN. Nós construímos, o CDN é o Centro Democrático do Nordestino. Quando criamos, era para ser uma coisinha aqui na cidade de São Paulo. Mas já estamos em alguns estados, em alguns países. Estados Unidos já estamos em algumas cidades, né? E a intenção do CDN é, entre outras coisas, você combater um pouco o preconceito do nordestino, que lamentavelmente existe, muito embora São Paulo, nós somos quase, a cidade tem 12 milhões de habitantes, ou quase 12 milhões de habitantes, e nós temos pouco mais de 5 milhões de nordestinos nessa cidade que vem aqui para construir. Somando aos filhos neto e bisneto, porque tem muitos bisnetos nordestinos, é capaz que nós somos a metade. Então, se o senhor puder responder, será que boa parte disso também não está amparado na legalização de uma lei flexível, que dá oportunidade para o cara continuar roubando os outros? Ramalho, realmente a questão é complexa. Uma das funções, claro, sabemos, da pena privativa de liberdade é intimidar que outros, enfim, não incorram. Uma pena frágil, uma pena, enfim, baixa, ela não cumpre essa finalidade, e o contrário, até motiva outros a também incorrerem nessa questão que você falou, inclusive, aí do estelionato. É uma questão complexa, mas de fato cabe uma discussão legislativa. Eu acho que cabe sim uma majoração de certas penas privativas de liberdade para certos delitos. De fato, a questão do estelionato, e o estelionato ocorre muito nessa questão do comércio, do consumidor, e pode eventualmente gerar uma responsabilidade, né, a depender do caso, para aquele fornecedor ou mau fornecedor. Por isso que o consumidor ele é sempre vítima daquele estelionatário, daquele mau fornecedor. E também é importante a gente avaliar esses casos com relação à questão da segurança. O fornecedor ele é responsável pela segurança, seja do ambiente físico ou do ambiente virtual. Qualquer falha nessa, enfim, segurança, e isso ocorre muito, infelizmente, e no segmento bancário, que, enfim, tem algumas falhas de segurança que eventualmente prejudiquem consumidores e que podem ser responsabilizados. Por isso que o consumidor deve ficar muito atento a certas facilidades, não cair em golpes, essa questão da engenharia social, que ele é levado, né, enfim, a dar a sua senha ou a entrar em certos links. Então o consumidor ele é sempre vítima e ele deve ser sempre muito atento. A questão da pena realmente cabe, eu acredito, uma revisão, inclusive do próprio Código Penal. Não é a minha atual área de atuação, mas por ser um operador de direito, de fato, cabe. É um código de 1940 que cabe, enfim, até a atualização de certas condutas e, sem dúvida nenhuma, a majoração de certas penas.
E você falou muito aí da população nordestina, isso me remonta à minha atuação junto, inclusive, à Secretaria da Justiça. Lá tem o Copani, todos conhecem, que é o Conselho da População aqui nordestina, e tem uma atuação muito forte. Esse tipo de participação social deve ser cada vez mais fomentado. Inclusive, Ramalho, não só no Estado, nos municípios, em todo o Estado de São Paulo, cada município deveria, enfim, fomentar a criação de um conselho, que o conselho nada mais é do que a formalização do Estado, chamando a população daquele segmento a participar das políticas públicas. Isso é fundamental. A participação social, a construção coletiva é o princípio de uma boa política pública. Então, mais Copanes no Estado, nos municípios aqui do Estado de São Paulo, seria uma excelente política pública. Muito obrigado. Muito bem. Como dizia, desculpa, né? Como dizia o meu avô, laranja podre na beira da estrada, né? Tá bichada, Zé, ou tem maribondo no pé. Alerta do nosso diretor executivo sobre, às vezes, as facilidades que a gente quer acompanhar, muitas vezes a culpa é nossa, né? Você vê lá alguém vendendo um carro que o valor dele é de 40 mil, ele está vendendo por 15, quer dizer, não existe esse milagre. Então, acho não que existe. É um trabalho que nós temos feito aqui no sindicato, também no CDN, para que a gente possa alertar a população de que não existe essas facilidades e o próprio consumidor precisa se proteger um pouco, enquanto nós não temos uma lei mais dura, né? Perfeito. Pega nos Estados Unidos, dependendo do estelionato dos Estados Unidos, você pode levar até a pena de morte, né? Uma prisão perpétua, né? E facilita ninguém fazer coisa errada, na realidade, né? Você pega nos Emirados, a gente não gosta muito de ditadura, eu não gosto, né? Mas você vai para os Emirados, você sente à vontade, porque você não vê polícia na rua, mas você não vê nenhum ladrão. Nem mesmo o brasileiro, que é taxado como ladrão, ele fica lá, mas ele não se arrisca em roubar lá. A ter o braço cortado, né, companheiro? Tem que ter, eu acho que uma lei mais dura. Eu não sou a favor de pena de morte, mas eu acho que uma prisão mais forte, o cara ficar mais tempo, né? E como sou totalmente contrário a esse negócio de regressão de pena, né? O cara se acostuma a falar, eu vou cometer aí 500 anos de condenação, pega no máximo 30 ainda com o risco de cumprir 10. Cumprir 10. Sim. E aí quem trabalha, quem dá o duro, quem produz, eu falo quem trabalha, não estou falando só do operário. O empreendedor, o empresário, ele é também um trabalhador. Né? Perfeito. E precisa ter coragem para fazer isso, né? Você investir dinheiro, correr risco, né? E o que nós precisamos é separar o joio do trigo, né? Separar os maus empregadores e também separar o mau empregado. Às vezes o pessoal falou, Mário, mas você é representante dos trabalhadores ou o que é? Eu falei, sou representante dos trabalhadores, de bandido não, né? Se alguém, e falo às vezes até para a empresa, quando me contesta sobre isso, quem colocou um bandido e deu condições de trabalhador para ele não foi o sindicato, foi você que registrou, que deveria verificar. Exato. Né? Então, se você tem bandido trabalhando na sua empresa, a culpa é sua, você que contratou. Que deve dar uma olhada antes, como é que está a ficha do cara, e nem precisa dizer para ele que está contratando porque ele é bandido, mas fala, olha, você não preenche os requisitos, né? Porque é fácil atacar os outros. Eu ouvo muito disso. Porra, que é isso? Vocês foram em tal lugar, sabe que o cara me roubou? O cara chegou bêbado, o cara me fez... Você está defendendo bandido? Eu falei, não, eu defendo trabalhador. Os trabalhadores eu vou continuar sempre defendendo. Se sua empresa tem bandido, a culpa não é do sindicato, nem minha. Foi você que contratou. Muito bem. Luiz, deixa eu só recuperar uma fala sua, a questão dos serviços bancários. Porque, como a gente consignou aqui, o Código de Defesa do Consumidor é de 90, mas os bancos só foram enquadrados em 2006. E o companheiro Ramalho falou agora dos Estados Unidos, né? E nos Estados Unidos nós temos uma oferta bancária gigantesca, são centenas de agências. Aqui nós temos meia dúzia para oferecer os mesmos serviços. E muita gente reclama no dia a dia de cobrança de taxas, cartões que chegam sem você pedir, e mesmo no Pix às vezes, ou então movimentação de conta, você tira lá um dinheiro, os caras cobram a taxa que não foi combinado, não foi acordado. Como é que faz para poder se defender de tudo isso? O segmento bancário é um dos segmentos mais reclamados. Da lista dos 10
empresas mais... Todo ano nós publicamos uma lista das 50 empresas mais reclamadas. O segmento bancário está sempre entre as 10 mais... No topo. Sempre, salvo engano, na última lista, das 10 mais, 3 são do segmento bancário. Claro, as reclamações são as mais variadas, desde questão do crédito consignado não solicitado, cobranças indevidas, movimentações, né, também indevidas, e passa pela questão da segurança, também passa a questão de golpe. Então, o importante é o consumidor não ter prejuízo. Então, o quanto antes o consumidor verificar se sua conta foi, enfim, movimentada ou foi cobrança indevida, se recebeu um cartão não solicitado, primeiro passo, antes do PROCON, nós sugerimos que ele procure o próprio estabelecimento bancário, faça uma reclamação a fim de verificar se ele consegue resolver inicialmente dentro da própria instituição, considerando a maior facilidade de resolução, ele tem um tempo também para responder. Agora, caso de fato essa reclamação não surta efeito, não restará outro caminho que não procurar o PROCON. Faça a reclamação no nosso site, mais uma vez falando, procon.sp.gov.br, registre sua reclamação que imediatamente o banco será notificado. Temos, enfim, excelentes relações com todos os bancos, claro, dada a importância do segmento, o número de clientes, de usuários, de consumidores desse importante segmento, e a finalidade é justamente resolver problemas, mas infelizmente tem crescido muito, principalmente questões de consignados, crédito consignado não solicitado, ou cobranças, né, por juros não pactuados, ou cobranças de despesas bancárias também não pactuadas. De qualquer forma, o consumidor se sentiu prejudicado, também procure o PROCON, que também atendemos nessa questão do segmento bancário. Perfeito. Paulinho. Dr. Luiz Orsatti, uma curiosidade. Eu encerrei uma conta numa instituição financeira agora recentemente, e aí eu, em outra instituição, pedi o registro do meu CPF como chave Pix. Aí eles disseram que você tem que pedir na instituição tal, que era ao que eu encerrei a conta. Só que está essa conta encerrada, não tenho mais aplicativo, não tem nada. Aí tem que ligar e ficar dando aquela voltinha do looping, até chegar à conclusão seguinte: nós vamos analisar. Eu falei, como? Vocês estão de brincadeira, né? Você vai analisar, liberar o meu CPF, que vocês colocaram como chave Pix, sem eu pedir. Eu encerrei a conta. Você quer analisar a liberação do número do meu CPF? Eu estou indo ao PROCON, ao Banco Central, e vou fazer todas as reclamações. Aí resolveram, né? Mas é um absurdo, né? Quer dizer, é evidente que não é a instituição, é a estrutura, o processo que tem que ser melhorado, etc. Mas, doutor Luiz, eu queria falar para o senhor o seguinte: nós temos uma população muito grande, como o presidente nos falou. Nós temos uma base aqui em São Paulo, 400 mil trabalhadores. E o sindicato tem uma base de associados também muito grande. E certamente essas pessoas têm carência de informações sobre as leis de defesa do consumidor e todos esses acessos que o senhor está colocando aqui, né? Do site, das instituições mais respeitosas ou menos respeitosas, que cumprem ou não cumprem as regras do jogo, etc. Eu gostaria de saber do senhor quais são as possibilidades que a gente tem, ou como a gente, enquanto instituição, aqui já pedindo permissão ao nosso presidente, de como a gente poderia aprofundar esse relacionamento com o PROCON, né? E eu me disponho a estar discutindo com a sua equipe técnica, com a nossa equipe técnica daqui, como é que a gente estruturaria algumas ações que podem ser com palestras, com esclarecimentos, participação nos nossos cursos que o presidente falou aqui, o senhor, que nós formamos aqui mais de 2.000 pessoas, de repente na conclusão do curso, no início do curso, uma pequena palestra técnica do PROCON. Enfim, eu gostaria de ouvir algumas ideias suas nesse sentido. E já aproveitando, porque o nosso tempo é curto, talvez eu não tenha a possibilidade de novo da palavra, o PROCON tem pensado
alguma coisa ou tem desenvolvido alguma ação específica junto a essas empresas fornecedoras, como o senhor falou, com relação especificamente à área de ESG, sustentabilidade, etc. Isso tem alguma consideração? Né? Quer dizer, quando o consumidor faz uma reclamação, existe alguma reclamação que passa por esse viés? Se passa, como passa e o que tem sido pensado nesse sentido dessas empresas estarem respeitando? Porque é um respeito indireto, não é um respeito que, olha, paguei aqui, peguei o produto ali. Tá bom, mas se você não está cumprindo, você está poluindo a água do meu rio, que meus filhos estão lá em casa bebendo, eu sou consumidor e você está nos prejudicando de alguma maneira. Isso tem algum caminho hoje pensado no PROCON? Ou não, ou se pensa em pensar-se isso futuramente? São essas duas linhas que eu gostaria de aproveitar a sua presença aqui. Excelentes questões, Baldam. Primeiro, a questão do como podemos trabalhar em conjunto. Lá também, dentre das diretorias que nós temos uma diretoria que é de estudos e pesquisas. Ela tem a finalidade de, enfim, fazer palestras, estar aonde o consumidor está, visando prestar o serviço e informar esse consumidor. E temos duas formas de assim fazer. Primeiro, temos unidades móveis de atendimento, podemos aqui deslocar essas unidades móveis, e nesses locais que vocês podem nos indicar atender o público, o cidadão, o consumidor interessado. Ótimo. Além dessa questão, é de nosso interesse também fazer palestras que são as mais variadas possíveis, que pode ser desde educação financeira, ótimo, pode ser sobre a questão de jogos e apostas, pode ser, que é uma questão que infelizmente estamos enfrentando aqui na sociedade, pois jogos e apostas digitais, essas bets, envolve questões de ludopatia, mas uma questão que não é falada e é expressa na legislação, que aquele, enfim, apostador que utiliza essas plataformas, ele tem o resguardo, o respaldo do Código de Defesa do Consumidor se ele tiver algum problema no uso, né, enfim, nesse entretenimento. O apostador, ele é um consumidor, então ele deve, e infelizmente não vemos essa informação tão expressa na lei, enfim, nas publicidades. Então, essa questão das bets, a questão da educação financeira, uma questão importante que temos enfrentado, infelizmente, muito é a questão do endividamento, que passa por essa questão da educação financeira, e mais do superendividado. O superendividado é uma questão também importante, que envolve a questão do mínimo existencial, é aquele que, enfim, é o insolvente civil que não tem recursos para pagar os inúmeros credores. E tudo isso, o consumidor muitas vezes não tem conhecimento, que ele pode, inclusive, acessar o PROCON para fazer o planejamento dos seus pagamentos. Nossa. Nós reunimos, enfim, todas as dívidas, fazemos um planejamento sobre os seus credores e podemos, inclusive, fazer uma conciliação coletiva com todos eles, oferecendo para cada qual aquilo que é possível para aquele consumidor, enfim, aquele cidadão pagar os seus credores. Enfim, fazemos inúmeros cursos, então temos todos os interesses de estar próximos do consumidor, do cidadão, enfim, para justamente auxiliar. A questão a questão da ESG, temos um grupo de estudo interno para tratar dessa questão. Afinal de contas, né, a questão do consumo sustentável envolve inúmeros vertentes, não só a questão do fornecedor, aquele que de fato o insumo que ele usa, a cadeia de produção que ele usa e ao final o produto que ele vende, tudo isso ainda estamos internamente discutindo. Eu tenho uma formação, mestrado em cidades inteligentes e sustentáveis que perpassa esses assuntos e é uma diretriz que eu aprecio muito e de fato é uma realidade. Só que muitas vezes é de difícil implantação, principalmente na questão não só do fornecedor, mas na cabeça também do consumidor. O consumidor muitas vezes olha basicamente o preço, mas o consumidor deve ter mais consciência, olhar toda a cadeia de produção, discutir materiais, ter essa percepção
E, enfim, essa discussão é fundamental, mas estamos internamente ainda discutindo como difundir um pouco mais essa questão, essa visão que é o futuro. Afinal de contas, estamos vivendo um período de eventos climáticos extremos. Já temos uma comissão interna que discute os efeitos desses eventos climáticos extremos, que impactou, né, até recentemente a questão do fornecimento de energia aqui na cidade de São Paulo, principalmente. Afinal de contas, esses eventos serão corriqueiros, então não pode mais considerá-los como extraordinários. Então temos que, enfim, avaliar, principalmente ter planos de contingência efetivos, ter uma prevenção para esses atos. Questão de seguros também impacta diretamente esse segmento. Então tudo isso é discutido nessa comissão, Baldano. Ok, agradeço, só aproveitando, viu, Tony? Agradeço por seu esclarecimento, já pedindo aqui ao nosso presidente, estou animadíssimo. Eu quero fazer um projeto como o Sebrae Senai aqui junto com o Procon, presidente, com essas vertentes todas de endividamento, educação financeira, essa aproximação com relação ao ESG, discutir, levar a informação do que a gente tem aqui do setor da construção, que é uma preocupação muito grande do presidente, a título de contribuição, né, para a gente ver o que acontece lá no futuro. Mas com relação a essas palestras e cursos, quero sentar com vocês semana que vem. Muito obrigado. Procon está à disposição, Baldano. Igualmente aqui. Muito bem, companheiro Ramalho. Então, espaço aberto para uma palestra com o nosso companheiro, o diretor executivo do Procon, o Luiz Orsatti, não é isso? Não, fica aqui o convite, a gente já tinha até fora do ar aqui falado sobre isso. Perfeito. Para a assessoria do nosso diretor, junto com o Baldran, que é a nossa, discutir uma coluna permanente no nosso jornal, coluna do Procon, excelente, e também no nosso site, né? Aquela fica permanente. Tem alguma novidade, tem orientação, tem isso, e com certeza vai lá o nome do diretor, o Dr. Luiz, de orientação à sociedade. Quer dizer, aí eu já sei até dizer, é orientação do trabalhador da construção civil, porque o nosso jornal e o site também são acessados por a sociedade como um todo. Então, acho que nós estamos fazendo a prestação de serviço. Se tiver essa brecha no espaço do Procon, será uma honra, e a nossa ponte aqui é o Baldran, como foi e é ainda no Sebrae e Senai, e que deu muito certo nessa hora de qualificação. Quem sabe, mais uma vez, nós tentamos fazer isso com o CAPES e prometeu tudo, mas não avançou por algum motivo, talvez a culpa nossa mesmo, que aí a gente faz e não vai atrás, né? E as ocupações nos departamentos, elas são grandes, que precisa ter um criqui lá, viu, Paulo? Tomara que você seja um criqui para junto à assessoria. Mas o senhor não conhece? Né? Assessoria do nosso diretor, aí a gente poder manter essa coluna atualizada. Todo jornal vai ter uma coluna, é a coluna do Procon, né? E aí a frase, como é que faz, como é que orienta, já é um problema de vocês. E também no site ao abrir, a gente ter essa coisa, que eu acho que todo mundo interessa, essa situação do Procon, que muitas pessoas são vítimas, inclusive da orientação, para evitar, né? Porque às vezes diz que é melhor você fechar a porta antes do que a gente preocupar em fechar a porta depois de roubado, né? Depois não adianta. Então, acho que uma forma da gente estar fazendo isso é dar condições à nossa sociedade como um todo, é manter a porta travada, como lá na Paraíba, com a tramela, né? Coloca uma tramela lá, que é para poder ela não abrir com facilidade, né? E nesse sentido, valerá e muito, eu fiquei muito feliz agora com a possibilidade da educação financeira. Sim. A educação financeira é uma coisa que nos interessa muito aqui. O Tony falava com o Luiz fora do ar também. Nós temos na construção civil uma situação que ninguém dá jeito, que é o empreiteiro, chamada tarefa. O cara é registrado na carteira do trabalho com R$ 2.600, média R$ 3.000 que eles ganham por mês, né? Só que a maioria desse pessoal, enquanto tem serviço, ele tem um dispositivo que chama lá tarefa, que não passa de uma empreitada, né? E a empresa também, até por conta da nossa legislação, que é falha, né? Eu acho que deveria ter um espaço maior por isso. A empresa precisa de serviço, ele ganha na produção, mas ele paga, muito provavelmente, 70%, 80% por fora e em dinheiro. E quando nós colocamos isso, todo mundo perde.
ele perde o governo, perde o fundo de garantia, perde o trabalhador que não tem no 13º, não tem nas férias, não tem no aviso prévio, e a União, a Previdência também perde. Como isso não é um assunto que nós aqui do sindicato não vamos dar jeito, né? Vamos criar forma de educação financeira. Você ganhou 17 mil a mais, como é que você aplica, né? É no CDB de algum banco, né? Você vai fazer o acúmulo disso para construir um imóvel, que seja a sua aposentadoria, ou comprar um terreno a mais para construir, porque você é do ramo. Essa é um sonho que ainda não realizei, mas hoje eu vi uma luz aí no fundo do poço, a possibilidade de a gente arrumar alguma forma para começar esse grande investimento em educação financeira, que acontece com nós. Eu dizer para o Luiz que eu aprendi economia com a minha avó, que era analfabeta de tudo, até de português. Apesar de ser holandesa, ela veio com um ano para Paraíba, lá para o meio da roça, né? E não aprendeu nem ler e escrever. Mas ela tinha o dom da economia, né? E ela orientava muito todos nós, em volta da família, até porque esse pessoal mais ligado aos europeus, eles são família mesmo, trabalham muito em família, de orientar como é que se administra a vida. E ela sempre falava, olha, quem tem dinheiro não é quem ganha muito, é quem sabe gastar, quem sabe aplicar. E é um absurdo. Eu disse para ele, nós temos um engenheiro recém-formado que ganha de 3 a 5 mil reais. Né? E aí você tem um carpinteiro que, por conta também do esforço, do trabalho dele, ganha 20. Eu chego às vezes em alguma obra e digo, porra, Mário, eu ganho 3.500, né? Agora passaram para 5. Você viu o carpinteiro aqui ganha 20 mil? Eu falei, pô, desiste de ser engenheiro, vai ser carpinteiro. Né? Não faz um curso no Senai. Faz um curso no Senai e Sebrae e vai ser carpinteiro. Mas eu fiquei muito feliz, agradecer o Dr. Luiz mais uma vez, parabenizar o trabalho do PROCON, que a gente sabe que realmente inibe, mas eu acho que pode inibir muito mais se a sociedade tiver consciência de estar sempre acessando o site, dando informação correta, para que não se perca tempo, porque fake news nós já estamos cheios disso tudo. Espero que um dia tenha uma regularização também desses fake news, para que a gente possa aproveitar o nosso tempo para aplicar coisas do bem. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Paulo, Eu que agradeço, presidente. Por essa ligação, por essa aproximação. Esse aqui é o trabalho. Nós temos vários assessores que a gente procura trabalhar aqui. Eu digo aqui, Luiz, que o único cara que não faz nada nesse sindicato sou eu. Apesar de ficar por aqui 14 horas por dia, eu encho o saco de todo mundo. Eu perturbo todo mundo. Põe todo mundo para trabalhar. Eu sou mais inconveniente que o José Serra. Isso é o mais importante, né? O cara de madrugada, qualquer hora, né? E o intuito não é nada. O cara não quer ser incomodado, faz direito. Né? Ou vai procurar outro lugar. Né? Agora eu tô meio se não chateado, quer ser incomodado, presidente. Fica direito. Né? Faz direito. Agora eu tô meio chateado. Você falou que tem que ser cri-cri, mas você está falando que você é mais cri-cri que todo mundo, não, mais que eu também? Você é bonzinho, né? Olha, o Ricardo Vieira já saiu dizendo que nós não temos mais tempo. Eu quero que o Luiz faça a sua consideração final, mas eu queria fazer quase como um fogo amigo aqui. Eu queria ouvir a sua opinião rapidamente sobre esses programas de defesa do consumidor. Nós temos os repórteres básicos, né, que fazem aí esse trabalho, os colegas, né, que são jornalistas também. Mas você não acha que tem, assim, um certo sensacionalismo nisso? E muitos fornecedores reclamam da questão do direito de imagem. Antigamente você tinha um ou outro repórter. Hoje a internet está repleta de gente, né, com o Código de Defesa do Consumidor, montando aí canais no YouTube, que a lei resguarda, é claro. Mas você não acha que tem demais, que virou assim tipo uma modinha, Luiz? Olha, é uma questão também relevante. Um ponto importante de todo e qualquer programa é que eles conseguiram levar o Código de Defesa do Consumidor na boca da população. Então, a população tem conhecimento, pode não ter conhecimento detalhado, mas tem conhecimento, ainda que breve, sobre o Código de Defesa do Consumidor. É claro que, infelizmente, há questões que não são interessantes, eu diria que são até algumas práticas abusivas, mas, claro, essas questões elas devem ser averiguadas individualmente. Sim. Mas eles têm uma função importante na sociedade de levar, pelo menos sobre o diploma, a questão do Código de Defesa do Consumidor à população e o que deve ser abusar, o que foi abuso, o que foi, enfim, ultrapassou o limite da legalidade
e se deve ser punido. Sim. E sem sombra de dúvida a justiça assim declarará. Perfeito. Luiz, faça aí a sua consideração final e deixa os contatos também. Bom, dar um abraço ao Baldan, ao Ramalho, agradecer mais uma vez o convite, informar que o PROCON do Estado de São Paulo está à disposição. É nossa função como prestador de serviço chegar à população diretamente. Então agradeço a oportunidade, podemos aumentar essa parceria. A questão da informação é fundamental, é um dos pilares do Código de Defesa do Consumidor. Tony, agradeço então a oportunidade. Perfeito. Gostaria de dar um abraço a todos da TV Sintracom e mais uma vez reforçar os endereços aqui do PROCON. No nosso site, entre no nosso site que é o procon.sp.gov.br, lá tem todos os nossos endereços físicos, não só aqui da capital, mas em todo o estado de São Paulo, e exerça sua cidadania. Cidadão, procure seus direitos e procure o PROCON do seu município e aqui do estado de São Paulo. Ok, perfeito. Luiz Orsatti Filho, diretor executivo do PROCON São Paulo, muito obrigado aí por essa entrevista valiosa, né, companheiro Ramalho? Sem dúvida, uma grande contribuição, muito importante, e principalmente o debate. Quero te parabenizar, inclusive, pelo questionamento que você fez, né, sobre as pessoas que usam a imagem lá, que eu acho que, em parte, ela é positiva porque divulga o PROCON. Sim. O que não é positivo, é negativo, e também eu acho que não é um problema do PROCON, seria da Polícia Federal ou até a Polícia Civil, é o cara que faz todo esse estardalhaço, mas antes dele mandar para o ar, ele vai pedir contribuição de patrocínio para o programa dele. E isso tem, né? É o que mais o pessoal me reclama. Queria deixar no ar que não aceite essa provocação, que não deixa de não ser também mais um estelionato do cara que vai lá, filma, entrevista, tudo, ele não coloca no ar. Ele manda um porta-voz, né, um laranja lá para dizer, olha, se você der um patrocínio, não quero dinheiro não, eu quero patrocínio, vou te dar um recibo, não sei o quê, tudo legalmente, mas com isso ele faz uma chantagem e até mesmo o consumidor depois fica reclamando porque o cara gravou tudo, não colocou no ar, não fez nada, porque não deixa de não ser um crime. Então é uma oportunidade da gente alertar ao consumidor que isso não é a responsabilidade do PROCON, mas o próprio consumidor deve denunciar isso à polícia, onde ele achar mais importante para que a gente possa combater esse mal profissional. E muitos deles ficam famosos. Sim. Não vamos aqui dar nome, não quero entrar nesses detalhes, porque a gente precisa ter prova das coisas. Sim. Mas eu acho que isso é um alerta que nós deixamos aqui para que a sociedade procure os caminhos legais para combater bandido. Perfeito. Obrigado, Ramalho. Obrigado, Luiz, mais uma vez. Obrigado, Paulinho, Tony. muito obrigado. Valeu. Obrigado, presidente. Dr. Luiz Orsatti, obrigado mais uma vez. Semana que vem estou marcando com você um café para a gente estabelecer oficialmente, já que eu oficialmente estou designado a desenvolver essa parceria com a maravilhosa instituição PROCON. Um grande abraço aos nossos espectadores, aos nossos trabalhadores. Contem com a gente sempre. Um grande abraço. Muito bem, gente, não temos mais tempo e nos vemos, é claro, numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus e até lá.